Amigos da TV Evangelizadora, estamos com um grande convidado, o teólogo, pastor, que preside o ministério missionário Ágape em Salvador, aqui na Bahia. É casado com Érica Simaia e é pai de 2 filhos, Isaac e Samuel. A família é comprometida com o avanço do reino. Ele é escritor e servo dedicado e um eterno apaixonado pelo Senhor Jesus e a igreja. Estamos falando do pastor Jorge Luiz. Pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, para mim é um prazer estar aqui com vocês e essa oportunidade de compartilhar do que Deus tem feito pelas nossas vidas, né? Fico muito grato de estar aqui nessa cidade, podendo testemunhar e falar daquilo que o Senhor Jesus tem feito por nós. E falando de testemunho, conte um pouquinho sobre sua conversão. A minha conversão se deu há 18 anos atrás, no ano de 95, quando eu estava morando em Salvador, e lá o Senhor Jesus me alcançou. Era um anseio desde a minha infância, quando eu ouvi falar de Jesus, quando eu tinha 1 ano de idade, ao ser levado pela vizinha a ouvir as músicas e a palavra de Deus em uma igreja evangélica, a palavra de vida ficou no meu coração. Embora na adolescência eu tivesse vivido uma vida fora dos propósitos de Deus, porque me envolvi no homossexualismo, tive uma vida ativa no homossexualismo, uma vida onde eu tive um relacionamento, não foi uma experiência, foi uma vivência. E por clamar e querer conhecer um Deus que me diziam que podia mudar a minha história, eu decidi, em Salvador, ali a capital muito propensa para a vida do mundanismo, da promiscuidade, eu decidi pedir a Deus que se revelasse a mim. E nessa busca de conhecer a Deus, eu fui conduzida a uma casa em que uma família comprometida com o reino recebe pessoas, e aquela senhora, ela me recebeu e me deu ali uma resposta para a minha indagação. A minha resposta foi direta e clara: se Deus poderia mudar a minha história. História essa a qual eu vivia na vida homossexual, presa aos sentimentos, às inclinações, à prática. E ela me respondeu com segurança que Jesus poderia mudar a minha história. E a partir daquele momento eu decidi seguir a Jesus, que uma atitude que envolveu renúncia, perdas, lutas, conflitos, porque embora a palavra fosse praticamente simples, arrepender envolvia uma prática de decisão. Ele curou as minhas emoções, provando-me que eu era capaz de amar uma mulher, curou as feridas e me restaurou. E hoje eu sou casado com minha esposa, tenho meus filhos, e estou aqui para testemunhar que é um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que liberta. E você que está aí me ouvindo, que talvez não tenha esperança, eu quero dizer que é esperança para você. Pastor, em relação à cura, o que mais marcou, o que é que chama a sua atenção? A questão da cura física ou a cura espiritual? Se o senhor tivesse que escolher apenas uma cura, qual delas o senhor escolheria? A cura interior, a cura da alma, essa é a cura fundamental. Davi, no Salmo, diz: Senhor, tira a minha alma da prisão para que eu possa te louvar. Cura física Jesus fez em muitas cidades. Ele só não fez em Nazaré, fez poucos, porque o povo não deu crédito a ele. Então, a cura física, ela é muito temporal. Todos um dia vamos ter que partir. A morte é uma consequência do pecado. Essa cura física, ela está à disposição de quem tem fé, independente de onde esteja. Tem gente que crê e Deus cura. Agora, a cura física, sem a cura interior, ela fica faltando, porque a cura da alma é a cura interior que o Senhor opera no novo nascimento. É nascer da água e do Espírito, é nascer de novo. É esse fundamental papel de se tornar uma nova criatura. Essa que é a importância, a cura. É importante cura para que o homem... Eu enfoco essa cura interior porque é onde Deus trabalha nas feridas, onde o homem foi preso
nas suas emoções. Aonde houve a ferida, mas ele traz a cura. Ele diz que faz a ferida e com as suas mãos ele cura. Ele fere, mas ele cura. Então essa é importante situação. Não que eu despreze o manifestar sobrenatural, nem potentoso de um Deus que ressuscitou Lázaro ao quarto dia. Mas se formos analisar pelo Evangelho, a ênfase da cura de Lázaro não é tão forte como a mudança da água para o vinho. Jesus enfatizou que no casamento ele transformou duas substâncias diferentes, a água em vinho. Então, o foco do ministério de Jesus estava em buscar o que se havia perdido. Agora era do caráter dele ser bom. Então ele andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, eu não desprezo a cura, mas também eu não quero trazer essa valorização dessa cura física, porque a maior cura Deus opera é no interior do homem. Nós observamos durante a entrevista que o senhor sorriu e os seus olhos brilharam quando falou sobre a família. Então, provavelmente, a família é um presente ou um grande patrimônio que o senhor tem. Para as famílias, qual a mensagem que o senhor deixaria? As famílias, que os pais amem seus filhos, que cubram seus filhos de amor, de carinho, de cuidado. A homoafetividade vem de homo, o mesmo sexo, afeto, de carinho. Homoafetividade é o carinho que um homem tem por um outro, ou seja, o pai pelo filho. Isso não é o pecado. A relação sexual entre dois sexos, que a palavra nos diz que é fora dos princípios de Deus. Mas seja com seu filho carinhoso, abrace o pai, transmita a presença masculina e vice-versa, a mãe a sua filha, porque essa é uma das questões que a ferida da alma produz o efeito na busca na adolescência, quando começa a desenvolver as aptidões, definir no organismo dos pré-adolescentes a tendência por falta dessa relação pai-filho, referência paterna, que vem as lacunas e vem a brecha da carência homossexual. Fatores são inúmeros que podem causar, né? Não temos um fator definitivo, né? Há quem diga que é genes, há quem diga que foi um trauma, há fatores inúmeros. E eu quero dizer que a oportunidade que o diabo tenha, ele vai querer entrar, porque ele anda ao nosso derredor, bramindo como leão, buscando uma brecha. Porém, nós não podemos definir que há um fator determinante. Não há fase, não há época e não há tempo. Nós vemos aí uma grande cantora, não vou falar o nome, que depois de ter sua família hétero, sua família normal, ela opta em viver com a sua maturidade uma vida homossexual. Então, é lógico que está bem claro aí que não há uma fase. Não foi porque houve um trauma na gestação, não foi porque foi um abuso na infância, nem uma cena que o menino presenciou. É uma oportunidade que o diabo entra e a pessoa não vigia e estará sendo atingida por uma situação como essa. A situação para os pais, volto a dizer, é que ame seus filhos. E que filhos obedeçam aos seus pais, porque isso é justo. E nisso vocês estarão protegendo, guardando a sua família. Pais, dê atenção em relação àqueles que estão relacionando-se com seus filhos. Olhe, mesmo sendo parente, vizinhos, não deixe seus filhos só a mercê, porque muito acontece disso. Os pais entregam-se a confiança de até pessoas que são de vínculos fortes, e aí acontecem as questões dos abusos, dos despertamentos, do chamado da bulinagem, e aí é um princípio, um ponto para se desencadear a questão da distorção e da divergência do sentimento, da busca contrária do projeto no qual Deus falou, que formou o homem e não era bom que ele estivesse só. Faria uma companheira, uma disjuntora, uma auxiliadora, para que ele, junto com ela, pudesse gerar filhos, povoar a terra, cheia da glória e da presença de Deus. Embora o homem tivesse caído, caiu este homem, Deus não desistiu desse propósito. A vinda de Jesus na terra foi para buscar e salvar o projeto de Deus, que é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Jesus deixa de ser o único filho e passa a ser o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o modelo. No texto nós podemos ver que o céu se abre quando ele se batiza, né, no Rio Jordão, e os céus dizem, a boca de Deus fala dos céus: eis aí o meu filho amado em quem minha alma se alegra.
Aí é o modelo de filho que Deus quer. Este é o segundo Adão, segundo Paulo, que fala em Coríntios 15, 45, que o primeiro Adão foi da terra, mas o segundo foi do céu. Então, nós entendemos nesse paralelo que o modelo que Jesus fez, que Deus tem, o modelo que Deus tem para seus filhos é o modelo de Jesus. Ele é o primeiro irmão, ele é o modelo de caminhar, ele é o nosso alvo. Pastor, o senhor concretizou o seu testemunho em um livro, uma grande obra, que tem por título A Esperança para o Ferido. Por favor, fale um pouquinho sobre esta obra. Essa obra, na realidade, é um presente de Deus, havia uma promessa de Deus. Durante todo esse trajeto que eu passei, de conversão, de libertação, de cura, de vida, de casar, né? Nós temos 11 anos de casado, faremos dia 7 de dezembro, estamos à porta aqui, né? 2 filhos. Deus havia me dito que eu ia ter um livro, que Deus ia proporcionar esse livro. Então, em um dado momento, depois de algumas situações, sentei e escrevi no caderno toda a história, que já falava sempre no testemunho. Foi fácil para mim, que já estava repetida na minha mente. Só sentei, digitei e parti para a busca dessa editora, né? Achando que ia ser uma editora que eu tinha que pagar, e algumas diziam, como grandes nomes de editora, mandava o projeto e dizia: seu livro é muito bom, de linguagem boa, clara, o tema muito pertinente para o momento, só que você não tem um nome famoso, né? Então eu não tenho como arriscar fazer 3.000 livros e ficar na estante. E nisso eu fui esperando o momento, que o tempo de Deus é o tempo formoso. Eu cuidei de uma situação, nós acompanhamos um rapaz, e ele foi morar em São Paulo, trabalhar num ministério, e lá ele conheceu um ministério que ele começou a trabalhar na área musical, e apresentou meu livro a uma editora chamada Universidade da Família. Editora essa que abraçou o meu projeto e já me mandou o livro diagramado, e me fez essa proposta de eles publicarem o livro, e eles publicaram o livro durante um bom tempo, e eu ganhei esse livro. Não dei R$1 por esse livro. Foi um projeto que Deus confiou a mim e que Deus garantiu. Hoje eu já não tenho o contrato com eles, que foi um contrato de 2 anos, eles distribuem ainda meu livro, mas eu tenho liberalidade e fiz esse livro, uma réplica do mesmo, com a nova moldagem. O livro fala da nossa história. Esse livro está sendo lançado aqui em Paulo Afonso. É a primeira cidade que eu estou, depois que eu recebi ele agora numa segunda roupagem. Ele está sendo distribuído por nós mesmos, e esse livro pode alcançar pessoas em vários lugares. Essa história aqui já alcançou pessoas em muitos lugares. Eu desperto você a querer conhecer, que essa linguagem é muito interessante, e eu quero dizer, irmão, ele não é homofóbico, ele fala a minha história, eu proponho a minha história como uma solução para quem quiser ter uma experiência com Deus. Definir a sua vida, o direito é seu. Você escolhe a sua vida eterna. O caminho está aí para quem quiser seguir. Jesus não deu em nenhum momento e impôs, ele obrigou, me aceite ou me siga. Ele deu condição. A condição é que, se quiser vir me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Porque o reino de Deus requer renúncia, perdas, cálculo, mas sabendo que o que nos espera é algo de excelência. E aqui na terra nós comemos o melhor dessa terra ainda. Não é só na eternidade, não. Aqui Deus nos faz sentar em mesa, prepara a mesa no deserto, inclina coração de reis, abre portas onde não tem porta e nos dá o melhor. Também estaremos conversando com a irmã Érica Simaia, aquela que faz o coração desse homem bater mais forte, seus olhos brilharem e ele ter esse belo sorriso. Confiram a entrevista com ela. Não sou mais uma lágrima perdida, teu amor iluminou. Estamos aqui após o término do culto, que foi uma bênção, foi unção e foi impacto para mim e para a vida de quem estava ali no templo. E agora estamos com a irmã Érica, que também deu seu testemunho juntamente com o pastor Jorge. Irmã Érica, vocês são um casal de fé? Com certeza. E o Senhor, assim, Ele me deu Jorge, né? Meu marido abençoado. E eu disse, nesse instante, digo agora,
que o Jorge Luiz é o melhor de Deus para mim. Eu me sinto a mulher realizada, né, em todos os aspectos. E o Senhor, se Ele não dá o bom, Ele dá o de melhor. E Jorge Luiz é o melhor de Deus para mim. Eu sei que eu sou o melhor de Deus para a vida dele. É verdade. Ele é um presente, né? Então, assim, ele é um homem de fé. E eu falei, eu quero casar com homem de fé. Homem que ama o Senhor, porque ele amando o Senhor, ele vai me amar também. E ele prova que ele me ama, porque ele é uma bênção na minha vida, para meus filhos, como pai, como esposo. Eu quero honrá-lo ele nesta noite, porque ele é uma bênção de marido. E eu louvo a Deus, né? Porque o Senhor me deu o de precioso, que é o meu esposo. Eu sei que é pedir muito, mas Érica, em uma palavra. Érica é um presente. É mulher forte, corajosa, que creu no que Deus fez na minha vida e estamos juntos e vamos fazer 11 anos. Érica é uma bênção de Deus. Impossível, né? Érica em uma palavra, o pastor Jorge em uma palavra. Jorge é uma bênção. Ele é um marido assim abençoado. Não tenho o que dizer, não tem palavras mais para dizer, né? Porque é um presente de Deus, realmente. E o Senhor assim me deu de melhor. E Ele é o melhor de Deus para mim. A família de vocês, em uma palavra. A família é a promessa que Deus nos deu, né? Que nos daria uma esposa, filhos. São meninos abençoados, Isaac e Samuel, que estamos morrendo de saudade, estamos indo para vê-los. E a família é esse propósito de Deus para nós. Essa família onde Deus quer se manifestar no meio dela. Nós queremos agradecer ao pastor Jorge, à irmã Érica, bênção de Deus para nossas vidas, testemunho tremendo. Louvamos ao Senhor pela vida de vocês. Que Deus continue abençoando, enchendo a vida de vocês de muita unção. E para você, amigo da TV Evangelizadora, você tem na telinha uma bênção, a unção e um impacto de testemunho para as nossas vidas. Deus abençoe.